Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta para mais um fantástico episódio do podcast Entende o que estás lendo. Hoje Romanos capítulo 2, parte 2, episódio de número 945, 12ª temporada. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Escute os outros episódios, leia o capítulo da Bíblia, depois vem para cá para a gente juntinhos refletirmos, meditarmos na palavra de Deus, para que ela nos renove, edifique. E sabemos que a palavra de Deus ela é poderosa para penetrar entre juntas e medulas, para transformar o coração humano. Romanos capítulo 2, versículos 5 ao 16, nos apresenta... Paulo nos fala bastante aqui sobre o justo julgamento de Deus, sobre como ele é um justo juiz. Isso ele escreve aos Romanos. Nos versículos anteriores, nós vimos como a bondade de Deus ela é recebida com muita frequência. Como muitos desprezam as riquezas de sua bondade, paciência e longanimidade. É especialmente a essas pessoas que Paulo dirige o seu relato do justo juízo de Deus. Do versículo 5 ao 16. Aqueles que desprezam a bondade de Deus têm uma grande verdade a encarar. Aqueles que vivem como se Deus não existisse, que se esquivam de seus mandamentos, que tentam se afastar da sua oferta de salvação, não podem escapar de seu justo juízo. Assim como há um evento comum a todos na certeza universal da morte, também todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. É bom, mesmo para os cristãos, serem lembrados do juízo vindouro. Nós vivemos muito pouco sob seu poder. Nós compreendemos de forma imperfeita que um dia teremos que prestar contas de tudo o que fazemos aqui. Nós compreendemos de forma imperfeita a nossa responsabilidade para com aqueles que nos cercam. Quão pouco compreendemos a visão de Paulo sobre o juízo, quando ele disse: sabendo, pois, o temor do Senhor, persuadimos os homens, segundo Coríntios 5:11. O tema do justo juízo de Deus é importante tanto para o cristão quanto para o pecador. Ele é um justo juiz, Deus, nós temos essa certeza. É de suma importância que, ao pensarmos no julgamento, nós consideremos este aspecto do caráter de Deus, o justo juízo de Deus, como diz aqui no versículo 5 deste capítulo 2. Nós não devemos pensar no julgamento como algo necessariamente aterrorizante em si mesmo. Ele é, como deveriam ser as leis da sociedade humana, um terror para o malfeitor, mas um louvor, uma honra para aqueles que praticam o bem. Se pensarmos no julgamento com terror, a culpa não está em Deus, mas em nós mesmos. Deus é um juiz justo. Seu julgamento é justo. Há alguns que nutrem pensamentos severos sobre Deus, que o consideram um juiz severo e implacável. Tais pensamentos severos não encontram fundamento algum na maneira como Deus lida com os homens. O seu caráter é o que chamaríamos de caráter de perfeita justiça. O seu julgamento será perfeitamente justo. Pode haver alguém que diga: eu não sabia que tal conduta era errada. Eu não tinha a lei de Deus para me guiar. Mas Paulo, ele aborda isso também aqui, exatamente um caso como esse. No verso 12, quando ele diz: portanto, todos que pecaram sem lei também perecerão.
O julgamento ele será inteiramente de acordo com nossas oportunidades e privilégios. Se Deus nos condenar ou nos infligir punição, será apenas porque a merecemos. Todos terão um julgamento justo, porque, como diz o verso 11, para Deus não há acepção de pessoas. Todos terão uma chance justa. Aqueles que têm a Bíblia em mãos não podem dizer que não tiveram uma chance justa. Todos nós recebemos a oferta da salvação. Todos nós ouvimos falar do amor de Jesus. Todos nós ouvimos o convite do Evangelho. O que Deus poderia ter feito por nós que não fez, Ele fez tudo o que podia para a nossa salvação, quando deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele fez tudo o que podia, enquanto o homem permanece livre para nos advertir a fugir da ira vindoura, para conquistar nossos corações para si. Ele é tardio em irar-se, abundante em misericórdia, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. E, no entanto, de modo algum inocentará o culpado. Ele nos dá todas as chances para que, por sua bondade, nos conduza ao arrependimento. Quem são as pessoas julgadas? Ninguém pode escapar desse julgamento. Ele retribuirá a cada um, verso 6, segundo as suas obras. Muitos escapam aqui na terra da justa recompensa por seus atos. Crimes graves são perpetrados. E o assassino às vezes escapa da justa sentença da lei. O fraudador, o traidor, o caluniador ocupam posições de respeitabilidade na sociedade, na vida. Mas eles descem à sepultura com seus pecados sobre a alma para comparecer perante aquele tribunal, do qual posição e riqueza terrenas não podem comprar escape algum. Como o apóstolo Paulo nos diz no versículo 11, Deus não faz acepção de pessoas. Deus olha para o coração, olha para os motivos, olha para o caráter, assim considerando os homens, assim os julgando. Ele vê apenas duas classes. Quais são elas? Os ricos e os pobres? Não. Os instruídos e os iletrados? Também não. Os cristãos e os que são de outras religiões? Não. Os protestantes e os católicos romanos? De forma nenhuma. Aos olhos de Deus são o caráter e a conduta, não a nacionalidade, classe social ou a crença que dividem os homens. Paulo fala das duas classes assim, verso 9. Toda alma humana que pratica o mal. E verso 10. Toda alma humana que pratica o bem. Ou ainda, ele os descreve. Aqueles que perseverando em fazer o bem, verso 7, buscam glória, honra e imortalidade. E aqueles que são, verso 8, contenciosos ou egoístas e não obedecem à verdade, mas à injustiça. A uma ou outra dessas classes, cada um de nós pertence. Aqui nós vemos novamente quão justo será o julgamento de Deus. Não serão necessárias provas circunstanciais, por mais forte que seja a sua cadeia de múltiplos elos. Não haverá necessidade de depender do testemunho de outros. Não haverá perigo de o juiz ser induzido ao erro por argumentos apaixonados ou pela lógica falível de um advogado humano. Nossos próprios atos falarão por si mesmos. Quem retribuirá a cada um segundo as suas obras? Quão solene é o pensamento de que estamos agora escrevendo as evidências pelas quais seremos julgados no dia do juízo. Em alguns lugares, na pedra arenosa vermelha, encontram-se marcas que são claramente impressões de chuva. E tão perfeitas que se pode até determinar a direção da chuva e de que lado ela veio.
isso há eras. Da mesma forma, os cientistas conseguiram traçar, a partir de restos fósseis enterrados por eras na Terra, a forma, as características de animais cujas espécies estão extintas há muito tempo. Assim, as nossas ações, elas deixam seu registro e no dia do juízo elas testemunharão qual era o nosso caráter quando estávamos aqui na terra. O verso 5 fala desse dia de juízo como um dia de revelação. Ele revelará o justo julgamento de Deus. Ele desvendará muitos mistérios nos tratos de Deus que não entendíamos antes. Ele revelará o verdadeiro caráter dos homens. Verso 16. Então Deus julgará os segredos dos homens. Então todas as coisas ocultas serão reveladas, todos os enganos descobertos, todas as hipocrisias desmascaradas. E então também os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. O seu caráter, muitas vezes aqui oculto sob uma nuvem, muitas vezes incompreendido, muitas vezes deturpado, será então vindicado por toda a eternidade perante todo mundo. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Isso também torna o julgamento de Deus um julgamento justo, pois a evidência será a evidência das próprias obras dos homens. E qual será o resultado? Verso 7. A alguns será dada a vida eterna. Isso se aplicará àqueles que viveram de acordo com a luz que receberam. Nenhuma mera profissão de fé nos salvará, nem mesmo nossas próprias boas obras. Mas nossas obras serão a prova de se somos ou não crentes no Senhor Jesus Cristo. Aqueles que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aqueles a quem a bondade de Deus levou ao arrependimento. Aqueles que guardaram seus mandamentos, aqueles que não se cansaram de fazer o bem, mas pela perseverança em fazer o bem, buscam glória, buscam honra e imortalidade. Aqueles que negaram a si mesmos, tomaram a sua cruz e seguiram a Cristo. Esses terão direito à árvore da vida e entrarão na cidade pelas portas. Apocalipse 22:14. A outros, que futuro sombrio! Indignação e ira, verso 8 e 9, tribulação e angústia. O julgamento de Deus é um julgamento justo. Quem semeia para a carne, da carne colherá a corrupção. Essa expectativa de um julgamento, ele surge naturalmente na mente. É demonstrado pelo testemunho atual da consciência. Uma lei reconhecida como inerente a nós, mas que nos transcende. As Escrituras, elas corroboram e esclarecem essa concepção. O apóstolo, ele afirma sobre o futuro o que Abraão sentiu sobre a providência presente. Não fará justiça, o juiz de toda a terra? Matará ele o justo com o ímpio? Observe alguns detalhes que confirmam a justiça do julgamento de Deus. A recompensa será proporcional às obras dos homens. Não suas profissões de fé, mas seus atos determinarão seu destino. E o caráter e a quantidade de seus atos serão levados em conta. Não há conflito entre esta afirmação e outras passagens das Escrituras que falam da recompensa como sendo da graça, não do mérito e como um dom concedido a todos os cristãos. Pois a recompensa será imensamente maior do que as obras dos homens merecem. E não será conquistada por eles, mas condicionada por sua conduta. O Evangelho, ele não vem como um substituto para a justiça prática, mas como um auxílio para alcançá-la. E embora todo crente justificado seja salvo,
cada um receberá a honra que lhe é devida, de acordo com suas obras de fé e trabalhos de amor. O julgamento ele levará em conta os objetivos dos homens na vida. Uma classe busca glória, honra e incorrupção e também paz. Sua escolha lhes faz justiça, escolheram o que é belo, amável e permanente, o que se opõe ao domínio da carne e não é afetado pelos estragos do tempo. Seu objetivo não é a vã glória do mundo. Não é simplesmente o sucesso, mas alcançar uma posição de pura e duradoura excelência. E receberão em plenitude o que desejam. A vida eterna, ela abrange toda a bem-aventurança, a libertação da escravidão do pecado. Não há necessidade de se preocupar com a impureza das vestes, o envolvimento com o esplendor divino, caminhar na luz de Deus, manifestar-se como seus filhos pela semelhança com Ele. Os objetivos pelos quais a outra classe se esforça não são explicitamente declarados, mas podem ser inferidos da antítese e da injustiça a qual se entregam. Eles não buscam paz e verdade, e sua colheita é igualmente o resultado multiplicado das sementes que semearam. O juiz ele observará uma rigorosa imparcialidade. Para ele não há acepção de pessoas, judeus e gregos serão julgados com a devida consideração. E é impossível subornar o árbitro, o juiz todo-poderoso ou intimidar seu tribunal. A expectativa de um julgamento divino tem sido consolo para os oprimidos que se lembram de que alguém acima dos altos considera e será um terror para quem pratica a iniquidade, um incentivo para todas as boas obras. Conhecendo o temor do Senhor, nós persuadimos os homens. Ninguém pode se queixar de que sua condição torna impossível ser paciente em fazer o bem. Cristo, nosso modelo, oferece seu auxílio bem presente. E todos os que acham o estresse, a tensão da vida severos demais para a força mortal. Meus queridos, ao encerrar essa reflexão aqui em Romanos, nessa parte de Romanos 2, nós somos lembrados de que Deus julga com perfeita justiça e conhece profundamente o coração humano. Sua paciência é um convite ao arrependimento, mas a sua santidade nos lembra que ninguém escapará do seu juízo. Somente em Cristo encontramos esperança, perdão e vida eterna. Nos próximos episódios de Romanos 2, nós continuaremos explorando as verdades profundas do Evangelho. No podcast Entendes o que Estás Lendo. Continue conosco nessa jornada pela Palavra de Deus. Reflita comigo. Estamos vivendo preparados para encontrar o justo juiz? As nossas escolhas, elas revelam um coração rendido a Cristo? Vamos orar enquanto refletimos e pensamos em tudo isso. Tem um local, fecha a porta, segredo, secreto, e vamos se dirigir ao trono da graça do justo juiz, clamando por sua misericórdia. Aleluia. Senhor, ajuda-nos a viver com temor, fé e sinceridade diante de Ti. Que nossas vidas glorifiquem o Teu nome, que a Tua graça nos conduza todos os dias pelo caminho que Tu traçaste, entrando por essa porta mesmo que estreita, mas a que nos conduz à vida eterna. Em nome de Jesus, amém e amém. E é isso, que Deus direcione nossas escolhas e nos ajude a caminhar na luz e na verdade que Ele nos revelou em Sua palavra. A gente volta no próximo episódio. Um abraço. Até lá. Deus abençoe. Tchau, tchau.